Bom dia, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os climas, tá bom? E na aula de hoje nós vamos aí aprender um pouco, né, da formação do clima, né? Como forma o clima, para poder chamar clima tropical, clima semiárido, tá bom? Então vamos entender melhor como é essa dinâmica, né? Como é que a Terra faz para poder formar um clima. Lembrando que nós falamos muito, já falamos na aula passada, mas se fala muito no dia a dia sobre mudança de clima, mudança de tempo. Calma, vou recapitular. O clima não muda. O clima só pode mudar se tiver um estudo durante 30 anos. Durante 30 anos eu vou estudar aquela região e vou saber se vai ter alguma alteração durante 30 anos, para poder dizer que o clima mudou, aquelas características mudaram por completo. Sabe por quê? Há quanto tempo vocês conhecem que o clima do Brasil é o clima tropical? Eu vou ter as variações, é diferente. Mas na classificação geral eu vou ter o quê? O clima predominante, o clima tropical. Faz tempo, não faz? Por quê? Porque não houve mudança do clima, tá bom? Eu tenho alterações climáticas de acordo com o que o homem vai fazendo e vai dando alterações, mas a mudança radical não. Agora o tempo muda. O tempo muda, o tempo está frio, o tempo está quente, e nós vamos entender o porquê agora que esse tempo muda e de que maneira eu vou ter algumas alterações climáticas, algumas variações climáticas. Mas mudança de clima não, eu tenho mudança de tempo, tá bom? Então eu vou ficar aqui, ó, para iniciarmos, tá bom? Vamos esquecer essa parte que eu estou aqui em cima, certo? E vamos para essa parte aqui, tá bom? Onde vocês têm aí massas de ar. Vocês estão vendo essas setinhas aí? São as massas de ar. Eu vou ter aí várias massas de ar, tá bom? Só que dentro de massa de ar, eu vou ter uma classificação. Como vocês podem perceber aí nesse mapa, tá bom? Eu vou ter aí 5 massas de ar que atuam no Brasil. Cada cor dessa vai ser uma massa de ar diferente e vai ter uma característica também diferente, tá bom? Vamos iniciar? Essa vermelha aí, a primeira. A massa equatorial atlântica. Podem perceber que está lá para o lado do nosso nordeste, né? Tá bom? A massa equatorial atlântica, ela tem característica quente e úmida. Por quê? Porque ela foi formada no oceano. Então, ela vai ter característica quente e úmida. Ou seja, essa massa de ar é um bolsão de ar, tá paradinho. E vai adquirindo aquelas características que estão ali, tá bom? Quando eu for ter os ventos, que é o movimento do ar, que eu vou explicar para vocês, então a massa de ar agora ela vai se movimentar e vai levar aquela característica que ela estava ali pegando para o local onde ela está indo, tá bom? A vermelha, massa equatorial atlântica. Eu vou ter essa laranja aí, está bem grande, é a massa equatorial continental, tá bom? Toda a massa continental, ela tem característica quente e seca, porque ela está formada no continente, certo? Na superfície, na parte sólida, tá bom? Só que eu vou ter aí uma especificação, né? Um detalhezinho. A única massa de ar continental que vai ter característica quente e úmida vai ser a massa equatorial continental, essa aí de laranja. Por quê? Porque ela é formada em cima da floresta amazônica, muitas árvores, muitas águas, então eu vou ter bastante umidade, tá bom? Então já trabalhamos duas massas de ar do Brasil. Tá vendo essa massa de ar verde aí? Verde clara, tá bom? Na verde clara aí, essa é a massa tropical atlântica. Se é atlântica, sexto ano, então a característica é quente e úmida. Show! Tá vendo aí a outra massa de ar? Essa verde escura aí, tá bom? Essa verde escura aí, estão vendo? Essa daí é a massa tropical continental. Se é continental, então a característica é quente e seca. Lembre-se, a única continental que é quente e úmida é a massa que está formada onde? Lá na floresta amazônica, que é a equatorial continental. Teve o nome Atlântica, vai ter umidade. E por fim, tá vendo essa roxa aí bem grande, tá bom? É a polar atlântica. Então ela vai ter característica, é polar, então vai ser fria, e ela é atlântica, então ela vai ser fria e úmida. Show? Se for atlântica, tem umidade, tá bom? Beleza aí? Tranquilo nessas massas de ar? Eu tenho 5 massas de ar no Brasil, certo? Que vão ter características dependendo do local, quente e úmida, certo?
quente e seca ou fria e úmida. Show! Eu acho que vocês pegaram aí, tá bom? Façam as anotações. Então, eu vou ter aqui, lembra que eu falei para vocês a questão do movimento do ar, que eu dou o nome de vento. O vento é o ar em movimento. E vocês já ouviram muito falar nos jornais ventos alísios, ventos contralísios. O que é isso, Rafael? Simples. Estão vendo aí a linha do Equador? Nós já trabalhamos sobre isso. A linha do Equador vai ser nosso ponto-chave de partida. Os ventos, certo? Eles partem dos trópicos, os trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer. Trópico de Câncer está no norte. Tá vendo essa linha, a primeira linha verde aí, 30 graus? Trópico de Câncer, no norte. E no sul, eu vou ter o trópico de Capricórnio. Então, os ventos alísios, eles vêm dos trópicos para a linha do Equador. E os contralísios da linha do Equador para os trópicos. Por quê, Rafael? Porque é o seguinte, o ar quente que está na linha do Equador, que é o ar mais quente, né, que é o clima tropical, o ar quente é mais leve, ele tende a se elevar. O ar frio, que está aí nos trópicos, nas linhas verdes, o ar frio é mais denso, mais pesado, então ele tende a baixar. Então, quando o ar quente da linha do Equador ele se eleva, vai abrir espaço para o ar frio. Então, esse ar frio que está ali nos trópicos vai ir de encontro aonde? Para a linha do Equador. E vai ficar fazendo esse movimento aqui. Então, o movimento do ar se origina dessa maneira. Os ventos alísios dos trópicos para a linha do Equador. Os contra-alísios da linha do Equador para os trópicos. Show aí? Com certeza eu sei que vocês são show e pegaram aí essa informação, tá bom? E nós temos aqui a questão dos elementos e dos fatores climáticos. Como é isso, Rafael? Elemento vai ser o que vai caracterizar o clima. Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Isso vai caracterizar o clima, vai formar o clima, vai dar vida ao clima. Os fatores vão influenciar e vão alterar esse clima, certo? Ou seja, eu tenho um clima que era para ser quente e úmido e por conta de algum fator ele vai ser quente e seco, ou frio e seco, ou frio e úmido. Deu para entender? O elemento ele vai caracterizar, ele vai dar aquela característica específica ao clima, vai formar o clima. O fator ele vai alterar a dinâmica daquele clima, mas não vai mudar. Não vai mudar por completo, tá bom? De que maneira eu trabalho isso? Vamos lá. Temperatura, né? Essa questão de temperatura, claro, em áreas, quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente vai ser o clima. Não é que vai ser um deserto, não. Mais quente vai ser o clima. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, daquela linha que eu mostrei para vocês no meio, quanto mais eu me afasto, mais frio é. Me aproximo é mais quente, me afasto, mais frio, tá bom? Então, ou seja, quanto mais eu estou mais próximo da linha do Equador, a temperatura vai ser maior e vai ter mais umidade, porque vai ter mais chuvas. Quanto mais eu me afasto, vai diminuindo a temperatura e eu vou ter baixa umidade. Beleza aí? Deu para se ligar? Então, como é que eu posso influenciar esse clima, né? Como é que eu posso alterar? Vê bem, latitude e altitude. Latitude, lembra que nós já trabalhamos sobre isso? Parte da linha do Equador, do ponto zero até 90 graus, tanto para norte como para sul. Quanto maior a latitude, que vai se afastando da linha do Equador, mais frio é o local. Quanto maior a latitude, mais frio é o local. Quanto maior a altitude, também mais frio é o local. Porque quanto mais alto for um relevo, mais frio ele vai ser. Tá bom? Por quê, Rafael? Porque a Terra ela vai se aquecer de baixo para cima. Se ela se aquecesse de cima para baixo, não teria geleiras nas montanhas. Então, os raios solares vão penetrar na superfície, vai ser absorvido aquele calor pelo solo, pelas rochas, pela vegetação, e depois aquele calor vai ser dissipado. Então, vai ser devolvido. Por isso. Beleza? Latitude e altitude. Quanto maior a latitude, mais frio é o local. Quanto maior a altitude, mais fria também vai ser o local. Beleza? Continentalidade e maritimidade. Simples. Continentalidade refere-se ao continente. Maritimidade ao mar. É a proximidade do local com o continente ou com o mar. E é simples. Quanto mais próximo eu estiver do mar,
menor será a minha variação de temperatura, menor será a minha amplitude térmica. E o que é isso, amplitude térmica? É a variação de temperatura que eu vou ter no dia, certo? Ou no ano, ou no mês. De que forma? No deserto, por exemplo, está muito afastado do mar. Então a amplitude térmica vai ser maior, a diferença de temperatura vai ser maior. Porque no deserto, durante o dia, eu tenho quase 50 graus, e durante a noite eu tenho quase 0 graus ou abaixo de 0 graus. É muito frio. Durante o dia é muito quente, durante a noite muito frio. Então é uma variação de temperatura muito grande, amplitude térmica muito grande. Quanto mais eu me afasto do mar, maior será a variação de temperatura. Quanto mais eu me aproximo do mar, menor será a variação de temperatura. Porque a água demora tanto para aquecer como para perder calor. Por isso que a variação de temperatura vai ser bem menor. Deu para prestar atenção? Quanto mais, porque a água vai ser um regulador de temperatura. Então, quanto mais próximo eu tiver do local do mar, né, a minha cidade estiver mais próxima do mar, a variação de temperatura vai ser menor. Não vai ficar um lugar tão quente em um período e tão frio em outro período. Não. Vai estar aí mais regulado. É o que acontece em nossa cidade. Nós temos uma amplitude térmica, certo? Que é pequena. Uma diferença de temperatura pequena, beleza? Aí, se eu for me afastando do mar, vai aumentando aí essa variação, tá bom? Massas de ar, vocês já sabem que eu falei para vocês. Correntes marítimas. As correntes marítimas são o seguinte, eu vou ter correntes quentes e correntes frias. As correntes frias, elas têm característica fria e seca, vão formar os desertos. E as correntes quentes terão características quentes e úmidas. Então, para onde a corrente quente for, eu vou ter um clima bem mais favorável. Para onde a corrente fria for, eu vou ter um clima desfavorável. Tá bom? Beleza aí? Sexto ano, tudo tranquilo? Para a próxima aula, nós vamos trabalhar melhor esse assunto e nós vamos entrar aí como o relevo afeta, né, influencia na formação do clima, porque é um estudo bem mais amplo, tá bom? Qualquer dúvida, sabe onde me procurar. Fique em casa.